Bem-vindos à Biomig Academy. Como eu disse, meu nome é Cláudia e eu trabalho no setor de comunicação e marketing da Biomig Brasil. E é uma honra tê-los conosco. Para darmos início ao nosso evento, convido-os a assistir um breve vídeo institucional de 2 minutinhos para que conheçam a nossa organização. Biomig Brasil. Fundada na década de 80 pelo Sr. Lelis Agostinho Peixoto, que tem como bagagem em sua formação profissional uma larga experiência na indústria farmacêutica em diversas multinacionais. Seu sonho era que a Biomig fosse mais que uma distribuidora convencional no mercado hospitalar. A mesma teria que ter o formato das grandes organizações farmacêuticas que lhe havia feito carreira, com excelência em propaganda médica, venda e logística. Em 2001, a Biomig ganha forças com a entrada de 2 novos sócios, Gisele e Bonifácio, que somaram esforços para transformarem a Biomig numa referência no mercado. Nossa equipe é altamente capacitada, composta por enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros e MSL, que atuam com trabalho forte de geração de demandas, abertura de mercados e honram a nossa missão de divulgar e comercializar produtos e soluções inovadoras, agregando valores aos pacientes, profissionais e parceiros na área de saúde. As linhas da Biomig Brasil, presentes em várias regiões do território nacional, são agrupadas nos segmentos medicamentos, medical devices, equipamentos e assistência técnica. Nossos fornecedores são empresas globais, presentes em vários países, com portfólio de produtos da mais alta tecnologia, que fazem da Biomig Brasil uma referência no mercado hospitalar, com produtos de altíssima qualidade e tecnologia avançada, possibilitando melhora e conforto ao nosso maior motivo de trabalho, o paciente. Logística comprometida, profissionais diferenciados, comitê de compliance e certificados como ISO 9001 fazem da Biomig Brasil uma empresa rica em valores como respeito ao meio ambiente, crescimento sustentável, ética, excelência e inovação. Biomig Brasil, unindo esforços por uma vida melhor. Também da organização dessa aula, apresento-lhes a nossa biomédica, assessora científica e especialista no Rotem, Cibele Gomes. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês, muito bom rever vocês aqui na nossa casa. Nós preparamos com muito carinho esse simpósio para vocês e eu espero de verdade que vocês degustem e fiquem à vontade, sintam-se em casa. Sejam bem-vindos, é o que a Biomig deseja. Obrigada, Cibele. Este evento será dividido em 3 importantes momentos: aula médica, apresentação de casos clínicos e resposta às perguntas que todos poderão fazer através do chat durante o decorrer das apresentações. Sintam-se à vontade. Essa aula tem como tema central o manejo prático da tombrenostometria e com muita alegria e uma imensa honra. Opa, vou pedir, por favor, que desligue os microfones. Quem tiver... Obrigada. Essa aula tem como tema central o manejo prático da tromboelastometria. E com muita alegria e uma imensa honra, apresento-lhes a nossa renomada doutora Roseni Rodrigues, anestesiologista e intensivista, com doutorado e pós-doutorado pela USP, coordenadora da UTI do Instituto de Ortopedia da Faculdade de Medicina da USP, e intensivista da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein. Passo-lhe a palavra com muita alegria, doutora Roseni, e agradeço desde já a sua honrosa participação. Bem, obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada a todo mundo que está por aí. Vamos tentar fazer um negócio bem leve, bem tranquilo, dentro dos próximos 60 minutos, para a gente realmente possa aproveitar aí a nossa discussão de casos clínicos.
Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. A gente vai ter um tempinho para discutir no final. A gente vai fazer aqui uma discussão entre amigos, bem formal. O renomado é por conta da Cláudia. Eu falo que isso é coisa de amigos, né? Nós somos todos aqui colegas que estamos aqui para discutir um tema que é relevante, que cada vez mais tem sido comum na nossa prática clínica, que é o manejo prático da trombolacimetria, que na verdade vem para agregar valor na prática clínica, seja do anestesista, seja do intensivista, seja do pediatra, do emergencista, do cirurgião, porque no final todos nós queremos o bem dos nossos doentes. Gostaria de falar que eu estou em franca posição de conflito de interesse, obviamente, isso aqui é uma aula patrocinada pela Biomig, como já foi dito anteriormente, mas eu prometo a vocês de pé junto que toda e qualquer informação que eu estou dando aqui é totalmente validada pela literatura médica internacional, e quem quiser depois eu deixei meu e-mail aqui no primeiro slide, ou eu vou deixar no último slide, pode me mandar e-mail que eu mando artigo, o que eu puder ajudar. Só a título de curiosidade, quem gosta do tema, eu tenho um canal no Instagram chamado Bleed Management Group, para quem gosta do assunto. Eu posto várias coisas lá, vou atualizando, faço umas lives sobre o assunto também. Então, quem tiver interesse, a gente se encontra lá. Por que isso é tão importante? Eu estou falando isso porque nós estamos aqui 8 horas da noite falando de um tema que, para a gente na faculdade, é totalmente árido e que a gente olha com essa cara a princípio. Nossa, será que eu vou aprender isso aí? Claro que vai. Vocês vão ver que no final dos 60 minutos, vários mitos, né, em torno de manejo de sangramento e trombolocimetria vão caindo por terra e que, na verdade, tudo aquilo parece muito místico, mas a gente vai começar pelo básico, pelo entendimento do que é o normal. Que nem sempre a gente age com naturalidade durante o padrão de uma normalidade, porque, na verdade, a gente não sabe reconhecer a normalidade. É isso que a gente vai tentar conversar aí, um pouquinho de fisiologia da coagulação para entender a trombolocimetria e aí a gente adentrar um pouco mais dos casos clínicos. Então, toda vez que eu dou aula, eu mostro essa pizza, que é a nossa pizza dos fatores de coagulação distribuídos no plasma. Eu preciso decorar? Não preciso decorar, mas eu preciso entender. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é esse vermelho. O que é esse vermelho? Olha, eu tenho aqui um vermelho muito prevalente na corrente sanguínea. É o fator 1 da coagulação, que é o fibrinogênio. Então, eu já sei de cara que o principal fator de coagulação na minha corrente sanguínea é o fibrinogênio, é o mais prevalente. A proteína produzida no fígado, inclusive é uma proteína de fase aguda, então quando a gente inflama, quando a gente infecta, o fibrinogênio sobe. E aí, de cara, eu começo a entender por que a maioria dos guidelines, por que o fibrinogênio é o principal fator de coagulação que a gente repõe nas coagulopatias adquiridas. Né? Então, os guidelines de cirurgia cardíaca, os guidelines de trauma, de obstetrícia, os hepatopatas, hoje, quando a gente olha os guidelines tanto europeus quanto americanos, falam que o primeiro fator que a gente repõe no paciente grave que está sangrando, quando eu estou falando de coagulopatia adquirida, é o fibrinogênio. Bem, e aí eu tenho aqui também uma coisa interessante, os fatores de coagulação distribuídos no plasma com meias-vidas diferentes. Eu preciso decorar? Não, eu também não preciso decorar, mas eu, como uma pessoa que quer entender o assunto, quero fazer uma terapia de coagulação racionalizada, eu preciso entender que os fatores de coagulação têm meias-vidas diferentes. Veja bem, eu tenho fatores de coagulação com meia-vida extremamente curta, entre 3 e 4 horas, e tenho fatores de coagulação com meia-vidas longas, então de 190 horas. Qual a implicação que isso tem para mim? Por exemplo, eu vou transpor isso para um cenário clínico. Todos nós, anestesiologistas, ou intensivistas, emergencistas, já pegamos aquele velhinho que toma um Marevan, porque tem fibrilação atrial, porque teve um TVP, ou por qualquer outro motivo ele é anticoagulado, com antagonista de vitamina K, vulgo Marevan, e ele vem anticoagulado terapeuticamente, ele cai, faz uma fratura de fêmur e vem o ortopedista na nossa cola. Olha, I have a fracture, I have to fix it, né? Eu quero operar o doente, eu quero operar em caráter de urgência. Nós, anestesistas, ficamos rendidos, porque agora a gente tem um doente em caráter de urgência, anticoagulado pleno, e que eu sei que eu vou precisar reverter essa droga agudamente. Bem, como que a gente hoje pode fazer na prática clínica? A gente tem duas opções, ou plasma ou complexo protrombínico. Por que o plasma ou complexo protrombínico? Bem, o complexo protrombínico é a opção 1A, eu tenho exatamente os fatores de coagulação que revertem o fator, a vitamina K, que é 2, 7, 9 e 10. E o plasma, eu tenho todos esses fatores, mais os outros. E aí, obviamente, a gente reverte agudamente esse doente opera e vai para o quarto ou vai para a ala, e às vezes 2 a 3 dias depois a gente vai ver esse doente na ala. E não é incomum, quando a gente vai colher lá um coagulograma, esse doente está com o INR alterado novamente, a gente está largado novamente. Aí a gente se pergunta, caramba, como pode, né? Eu fiz plasma, eu reverti, o doente recebeu ou complexo protrombínico ou plasma, reverteu, operei, não sangrou e agora ele está anticoagulado de novo. Por que isso acontece, pessoal? Exatamente por conta disso aqui, por conta das meias-vidas diferentes.
ele tem meia-vida, na maioria das vezes, a maioria dos nossos fatores de coagulação tem meia-vida menor do que o anticoagulante oral mais usado na prática hoje em dia, que é o Marevan. Enquanto eu tenho meia-vida aqui, a mais longa é 190 horas, eu tenho que lembrar que o Marevan demora até 3 a 4 dias na corrente sanguínea. Por quê? Principalmente se o doente for idoso e tiver um platelet de creatina alterado, essa droga pode ficar mais tempo ainda. Então, o que volta a acontecer? Esse doente volta a largar o RNI naturalmente por conta da minha vida, que é maior do que a maioria dos nossos fatores de coagulação. Mais uma vez, eu preciso decorar? Não, eu preciso entender. Porque hoje a gente começou a aprender que a gente sabe que o novo modelo de coagulação não é aquele modelo que a gente aprendeu, que a gente não entendia nada, aquela cascata, né? De cascata intrínseca e cascata extrínseca. E isso era quando a gente aprendeu na faculdade e a gente não sabia transpor aquilo para beira-leito. Agora, deixa eu diminuir isso aqui. A gente não sabia transpor aquilo para beira-leito. E aí, obviamente, não é novo, a gente começou a entender que a maioria dos processos da cascata de coagulação, ela acontece na superfície da célula. E por isso que hoje a gente chama de modelo celular. E que é muito mais próxima do entendimento daquilo que a gente pode aplicar na prática clínica. Nossa, Roseli, não entendi nada. Traduz. Bem, vou traduzir para vocês. Hoje, a gente entende o sistema de coagulação como um sistema orgânico como outro qualquer. Então, assim como eu me preocupo com a parte ventilatória, assim como eu me preocupo com a parte hemodinâmica, assim como eu me preocupo com a parte neurológica no perioperatório do meu doente, eu também me preocupo com a coagulação. Porque a coagulação hoje é entendida como um sistema orgânico como outro qualquer. E assim como outro qualquer, ele inflama, ele altera. E aí, consequentemente, assim como ele altera, durante os processos de inflamação, de grandes cirurgias ou de infecções, esse sistema de coagulação vai alterar. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a coagulação ela vai de mão dada com a inflamação. E a gente sabe que a gente pode ter inflamação por N motivos. Seja por conta de uma cirurgia, seja por conta de infecção, seja por conta de um grande trauma, seja por conta de intoxicações medicamentosas. Tudo isso vai levar ao doente à inflamação. E, consequentemente, isso tem uma repercussão na coagulação. E hoje a gente entende que a coagulação tem 4 fases. Uma fase de iniciação, de amplificação, de propagação e de estabilização. E que tudo isso acontece à luz da superfície celular. Bem, agora eu preciso que vocês passem. Ok, deixaram passar. Então, pessoal, essas são as 4 fases. Por que eu estou recapitulando isso aqui? Porque se eu não recapitular isso aqui para vocês, vocês não vão entender lá a trombolassometria ou vai ficar um pouco mais complexo. Então, eu vou fazer questão de lembrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, as 4 fases da coagulação, iniciação, amplificação e propagação. Então, a gente acompanha aqui, digamos que acompanha aqui com o mouse comigo, isso aqui é o interior do vaso. Isso aqui é um endotélio íntegro e aqui está a corrente sanguínea com todos os nossos elementos figurados e também os nossos elementos da coagulação. Então, vejam bem, por que a gente não coagula? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que eu não viro uma gelatina, né? Por que meu sangue não para e não coagula? Por várias razões. Primeira razão, porque eu tenho um endotélio íntegro, essa parede lilás, que tem uma série de substâncias na sua superfície que faz com que ele faça a repressão, né, que ele repila, não sei se é o verbo esse, que ele faz a expulsão, vamos dizer assim, não toque em mim, aqui não cola elemento figurado, ele faz um mecanismo protetor contra a adesividade de fatores de coagulação. Então, eu tenho aqui integrinas, selectinas, tromboxanos, tem uma série de substâncias que faz com esse grau de repressão e que ele protege, o endotélio íntegro nos protege contra a coagulação. O que mais que eu tenho aqui? A gente aprendeu lá na faculdade que eu tenho elementos procoagulantes, mas eu também tenho fatores anticoagulantes. Então, eu tenho aqui proteína C, eu tenho proteína S, eu tenho antitrombina, eu tenho meu sistema de fibrinólise. Tudo isso me protege da trombose. O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Eu já falei 3 coisas. Eu tenho o endotélio íntegro, eu tenho meus fatores de coagulação e eu tenho também uma coisa que a gente aprendeu lá na fisiologia. O meu sistema de coagulação é laminar e pulsátil. Ou seja, o fluxo laminar faz com que a parte desfigurada vá aqui no meio e o fluxo líquido, né, a parte líquida mais marginalizada. Então, eu começo a entender o quê? Que toda vez que eu tiver turbilhonamento de fluxo, ou seja, quebra do fluxo laminar, onde eu tenho elemento figurado indo mais em direção à periferia, batendo no endotélio, ou seja, doenças valvulares, pacientes com varizes, uma série de várias outras condições clínicas, e eu tenho quebra do fluxo laminar, eu começo a ter predisposição a trombose. Então, veja bem, eu tenho 3 mecanismos de proteção contra a trombose. Então, veja bem, eu falei para vocês, o endotélio íntegro é muito importante para que eu não trombose. Então, toda vez que eu tiver quebra do endotélio,
eu vou ter exposição aqui de uma substância muito importante, altamente trombogênica, que inclusive é um dos reagentes do tromboelastograma do Rotem, que é o Extend. Precisa decorar isso? Não, não precisa, mas precisa saber que a substância é o primeiro sinalizador que a gente tem para começar a nossa cascata de coagulação. Então, o TF fala lá, lesão endotélio. Por quê? Não sei. Pode ter sido uma cirurgia, uma lesão química, uma lesão térmica, uma lesão biológica, não sei. Lesou endotélio. Expressou o fator tecidual, ele vai lá e age com o fator 7. Interage com o fator 7, faz uma adesão e aí fala assim, bem, olha, a gente precisa avisar o time que temos um problema aqui, que a gente precisa fazer parar esse local de sangrar, temos uma injúria. Então, como é que ele faz isso? Ele não tem sistema de WhatsApp, né? Ele não tem lá um sistema inteligente de WhatsApp, mas ele tem o jeito dele. Então, ele faz aqui, precisamos avisar, né, ao nosso sinalizador que as moléculas, né, os fatores de coagulação precisam migrar para esse local para parar de sangrar. Como é que ele faz isso? Ele fala, já sei, fator tecidual, vamos juntar aqui e chamar as plaquetas, que as plaquetas degranulam, libera aquela cascata de citocinas inflamatórias, liberam várias interleucinas e avisa todo mundo que ali a gente tem um problema. E aí a gente tem a amplificação da resposta, onde após a degranulação das plaquetas, começa a migrar vários fatores de coagulação para o local, para a gente, no final, culminar com a formação de um coágulo. E aí, eu acho muito importante a gente sempre transpor o entendimento para a prática clínica e para a beira-leito, porque de nada vai adiantar se vocês saírem daqui sem entender nada do que eu falei e não conseguirem transpor isso para o doente de vocês. Então, vejam bem, uma vez que eu tenho aqui uma série de interleucinas liberadas na iniciação para que esses elementos figurados cheguem, o que é que o organismo faz? O que é que essas interleucinas fazem? Elas começam a liberar os capilares pulmonares para que esse fluxo sanguíneo aumente localmente e esses elementos figurados com esses fatores de coagulação cheguem. Então, quando eu expresso isso para a prática clínica, que eu vejo um local de lesão, o que é que ele fica? Ele fica vermelho. Por quê? Porque ele aumentou o fluxo sanguíneo. Ele fica quente, ruborizado. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo aumentou, o metabolismo local aumentou. E, consequentemente, eu tenho extravasamento de líquido para a periferia, e aí eu tenho outra característica clínica chamada edema. Agora vamos pensar nisso numa grande cirurgia. Eu falei de uma lesãozinha, por exemplo, no braço. Agora vamos pensar nisso numa grande cirurgia, num grande trauma, ou numa grande doença, uma doença infecciosa, com múltiplas repercussões. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter o coração batendo loucamente para jogar sangue para todos aqueles fluxos onde foram ativados. Então eu expresso isso hemodinamicamente pela monitorização com taquicardia. Eu vou ter o sistema cardiovascular e respiratório trabalhando mais, porque esse coração tem que trabalhar mais. Se o meu doente tivesse entubado, eu vou ver taquipneia. E, consequentemente, se essa resposta for magnificada com amplificação da resposta e for uma resposta sistêmica, a ponto de ter uma vasodilatação sistêmica, vai combinar com hipotensão. E aí é que a gente começa a ver que vários pacientes, quando estão inflamados, eles também estão vasodilatados, eles podem combinar com choque distributivo. É por isso que Guyton fala lá atrás, né, 70 anos atrás, que um choque hemorrágico maltratado ou tardiamente tratado, ele pode se transformar num choque distributivo. E a gente vê que em algumas situações esse doente para de ser responsivo a volume, porque não é volume, é vasoplegia, e ele começa a ser responsivo a vasopressor. E isso, para mim, como médico à beira-leito, é fundamental entender quando o doente está inflamado para que eu trate ele adequadamente. Então, veja bem, pessoal, toda essa repercussão clínica para fazer o quê? Que os elementos figurados cheguem aqui para parar de sangrar. Então, eu não vou encher a cabeça de vocês falando na sequência de quem quebra, quem faz, quem acontece, porque isso não importa do ponto de vista clínico, mas culmina com 3 elementos figurados aqui, sim, 3 fatores de coagulações muito importantes. Quais são eles? Eu já falei para vocês o fator 1, né? Que é 90% do nosso plasma. Então, se ele é 90% do nosso plasma, ele vai ter algum papel muito importante, que é o quê? Ser quebrado e formar nosso primeiro substrato de coágulo, que é nosso coágulo frouxo, que é nosso coágulo friável. Que aí eu faço uma piadinha machista no trombo, mas é só para decorar, que é coágulo frouxinho, rosinha, coágulo frouxo, que eu vou mostrar para vocês lá na tromboelastometria, que é o rosinha, mulherzinha, coágulo frouxo. É só para decorar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu tenho aqui esses fatores, mas como é que o fibrinogênio é quebrado? Ele é quebrado porque aí vem o fator 2 da coagulação, que é a protrombina. Esse eu preciso decorar? É legal decorar, por quê? Porque é aqui que age a danada dos anticoagulantes orais novos, tipo inibidor de trombina, né?
Então, a protrombina, quando ela também chegou aqui, ela foi ativada, eu falo assim, é que nem o Clark Kent virando super-homem, ela pede o pró, vira trombina, super trombina. A trombina, a geração de trombina, ela tem um papel fundamental para a formação do coágulo, porque aqui é que dá o burst de trombina. Quando ela dá o burst de trombina, ela sai clivando ou quebrando, né? O nome mais técnico é clivar loucamente o fibrinogênio e forma seu primeiro substrato de coágulo, que aí é seu coágulo frouxo, que é aquele rosinha que a gente vê no tromboelastograma, que é o primeiro substrato de coágulo. Mas veja bem, o organismo fez essa função toda, esse trabalho todo, para ficar o coágulo frouxo lá que no final não vai servir para nada. Então ele fala assim, ok, beleza, eu formei, já fiz alguma coisa aqui, já fiz o primeiro coágulo. Então eu vou estabilizar esse coágulo, eu vou deixar esse coágulo insolúvel ou resistente à quebra. Como é que eu vou fazer isso? Já sei, eu vou jogar umas plaquetas em cima, né? Que é um pedaço de célula, um pedaço de megacariócito, jogo em cima, e aí eu venho um selante, tipo um verniz, pá! Estabilizo e vernizo tudo, né? E formo meu coágulo insolúvel, que é o fator 13. Então, eu falo assim, nossa, Roseli, quer dizer que o meu coágulo é 90% de fibrinogênio e 10% de fator 13 plaqueta? Exatamente. Aqui eu tenho meu coágulo insolúvel ou meu coágulo resistente à quebra, que é o que a gente fala de fibropolimerização do coágulo, que é aquele azul que a gente vê no tromboelastograma. O que é importante aqui? Eu sempre falo assim, gente, isso aqui é muito fácil de decorar, igual a mala da o que é mais importante? É você o conteúdo da sua mala, né? Se eu vou pro campo, eu vou usar bota, eu vou usar calça. Se eu vou pra praia, eu vou pôr biquíni, óculos, vou pôr minha viseira. Se eu vou pra neve, eu vou pôr casacão, bota quente. Então, assim, esse é o fibrinogênio. É o conteúdo da sua mala. Se você perder sua mala, você vai ficar louca, porque às vezes a mala não importa, mas o conteúdo da sua mala é o mais importante. É o que você carrega com você. Então, esse é o fibrinogênio. O que é a plaqueta? Vamos dizer que é a mala, é um invólucro ali, tá ajudando, né, a carregar o seu potencial maior, porque são suas coisas. E aí, quando você chega no aeroporto lá com sua mala, tem aquele nomezinho que fica lá, protect bag, e, né, enrola aqui sua mala para ficar resistente à quebra, para a gente poder despachar a mala lá no aeroporto e ela não chegar toda, né, estrupiada lá onde a gente chega. Então, eu digo ali, é o protect bag, é o fator 13, que é o selante, né, que deixa o seu coágulo resistente à quebra. Então, você tem aqui o coágulo insolúvel ou resistente à quebra. O que é mais importante disso tudo, pessoal? O mais importante disso tudo é que tudo isso aqui é cascata de coagulação mediada por enzima. Então, toda enzima, para ela agir na sua forma ótima, no seu potencial ótimo, ela precisa de pH fisiológico, temperatura fisiológica e cálcio normal. Então, toda vez que eu falo de sistema de coagulação, para o doente parar de sangrar, antes de eu falar de tromboelastografia, eu tenho que falar de cálcio, pH, temperatura. O doente, eu tenho que ter certeza que ele está normotérmico, eu tenho que restaurar o pH dele e eu tenho que deixar ele sempre com cálcio normal. Por que, Rosine, o cálcio normal? Porque quando a gente lembra de coagulação, o cálcio é o quarto fator, na verdade, um cofator da coagulação. E toda essa conversa que eles fazem entre eles, todas as pontes intermediadas por pontes de cálcio. Tanto é que, quando vocês vão fazer lá o trombo, a pipeta, né, que algumas pessoas gostam de fazer a pipeta e dar o resultado, num dos reagentes você aspira cálcio e você nem sabe. Por quê? Você recalcifica a amostra. Por quê? Porque lá no tubinho de coagulograma que você manda tem citrato, e o citrato quela cálcio. Então, aquilo alteraria de forma, né, já o seu exame de cara, que não é o objetivo. Então, super importante a gente ter cálcio, pH, temperatura normais. Então, pessoal, super importante eu saber começar o approach do doente quando eu vou fazer falar de tromboelastografia. Quer perguntar? Alguém falou? Quando eu falo de tromboelastografia, eu tenho que ter alvos muito definidos. Eu tenho que saber que a tromboelastografia vai me ajudar muito, mas se eu não souber manejar o básico do doente, ele não vai fazer milagres. Então, eu tenho que, sim, prevenir a hipotermia do meu doente avidamente. Por quê? Porque cada 1 grau de temperatura que você deixa o seu doente cair, 10% da função plaquetária se perde. E mais ainda, você deixa seus fibrinogênios, você viu que é fundamental para coagular, com desfibrinogenemia, ou seja, com alteração qualitativa do fibrinogênio. Né? Então, sempre importante, qualquer doente que você vai estar manejando em relação ao sangramento, seja de qualquer especialidade, você tem que namorar biblicamente com o cálcio, pH e a temperatura. E aí você
vai pensar como time sempre em relação a ter coágulos bons. E isso você precisa incluir o cirurgião, precisa incluir o banco de sangue, precisa incluir o anestesista, precisa incluir a enfermagem, para que todo mundo pense nisso. Por quê? Porque na maioria das vezes o médico está tão envolto de procedimentos e catéteres que ele esquece do fundamental, a manta térmica. Quem lembra é a enfermeira. Então eu não posso pensar em tromboelastometria sem propiciar condições ótimas de temperatura para o doente. Uma coisa que faz muita diferença com relação à tromboelastometria dos exames de instâncias de coagulação é que se você, por acaso, estiver numa situação que o doente estiver hipotérmico e você colheu o trombo, você pode colocar na etiqueta do doente a temperatura, manda pro aparelho e na hora que você seta o aparelho, você seta a temperatura do aparelho, a temperatura do doente. Então, isso vai se aproximar muito mais em vivo do que realmente é o seu doente, diferentemente dos exames instantes de coagulação, que aquece a amostra a 36, 37 graus. Então, isso é um diferencial importante, de forma que se aproxima muito do que realmente a gente quer para a gente ter uma visão do que é a coagulação do doente. E aí, pessoal, óbvio, a gente precisa fazer algoritmos transfusionais, construir algoritmos e protocolos para que a gente consiga propiciar a melhor resposta transfusional para o doente. E aí, quando a gente fala em algoritmos, a gente dá uma pirada, né? Eu acho que é do top trend dos e-mails que eu respondo, o que eu mais respondo é aqui: Roseni, me manda um algoritmo. E aí eu falo, poxa, mas como é o seu serviço? Né? A gente precisa estar olhando para o futuro, mas eu não posso nunca esquecer aquilo que eu já sei, que são as condições básicas de sangramento, de como manejar o doente. E aí, pessoal, hoje, obviamente, a tromboelastometria nos propiciou uma visão, sair de uma visão míope, onde a gente fazia isso não só com sangramento, mas a gente fez isso, por exemplo, com manejo de volume, a gente fez isso com sepsis, a gente fez isso com várias outras áreas, e com sangramento hoje está acontecendo a mesma coisa. A gente está saindo de uma visão míope e indo para uma visão mais diferenciada, né? Guiada por metas, de uma forma mais direcionada. Por quê? Porque hoje, não só nós médicos estamos preocupados com relação à transfusão, mas a população em geral, independentemente de religião, está muito preocupada com terapia transfusional. Por quê? Porque hoje, com a globalização e o spread, né? A difusão da informação, todo mundo dá um Google, né? O doente dá um Google e fala, olha, uma transfusão, doutor, aumenta, né? Infecção perioperatória, você fala, E aí vai você explicar por que você tomou aquela conduta. Tá errado transfundir? Não. O que tá errado é você transfundir de forma errática, de forma não ponderada e principalmente não científica. E aí, pessoal, por que é importante a gente estar falando sobre isso? Porque a gente sabe que nossos exames estándares de coagulação, eles são limitados com relação aos point of care, que é a tromboelastometria. Quer dizer que não usa mais para nada, Roseni? Não, usa, tem o seu lugar, principalmente para monitorar a heparina, a relação RT-TPA ainda é o ideal, monitorar o INR para pacientes não tomando anticoagulante oral tipo antagonista de vitamina K, para screening de coagulopatias congênitas e também de CIVD, o exame standard de coagulação tem o seu lugar. Mas quando eu estou falando de coagulopatia adquirida perioperatória, o exame de tromboelastometria, os point of care passam a ser superiores, principalmente através de estudos comprovados, que eu não vou conseguir mostrar nessa aula, mas quem quiser eu posso mandar os artigos, passam a ser muito superiores com relação ao coagulograma para a gente conseguir, durante a implantação de algoritmos transfusionais, diminuir o número de bolsas transfundidas e o length of stay, que é a permanência no hospital. Bem, por que isso é importante falar, pessoal? Porque quando a gente está falando de coagulação, é muito importante a gente lembrar que a gente tem fatores pró-coagulantes, mas a gente tem fatores anticoagulantes. E é um erro nosso na faculdade que a gente só lembra dos fatores pró-coagulantes. Nosso sistema de coagulação é um equilíbrio. Se meu pró-coagulante sobe, eu tendo a trombose. Mas se meu pró-coagulante cai, eu tendo a sangramento. A recíproca é verdadeira. Se meu anticoagulante natural cai, e tem gente que tem deficiência de fator, ele vai tender a trombose. Mas se meu anticoagulante natural sobe, eu também tendo a sangramento. E qual é o grande problema da gente? É que a gente só lembra de fatores pró-coagulantes e esquece os nossos fatores anticoagulantes. Ok, caiu não, tá compartilhando a tela aí, vocês estão vendo, né? Perfeito. Então, voltando a falar, por que nossos exames standards não acompanham isso que eu falei? Porque eles não conseguem olhar tudo aquilo que eu mostrei para vocês há 2 slides atrás. Ele não consegue olhar para o sistema. Ele só olha a fase de iniciação. Ele não olha a amplificação, a propagação e estabilização. Segunda coisa, eles não consideram a temperatura do doente. Quando ele chega lá no laboratório, ele separa a parte líquida da parte sólida e aquece a amostra. Ou seja, eu já deixei de ser um modelo celular, eu já deixei de ser um modelo em vivo para se transformar no modelo em
vitro, ou seja, já me afastei da temperatura real do doente. E outra, eles não conseguem ver, levar em conta nem a força do fibrinogênio, porque ele não vê a fase final, que é a fase de amplificação, de estabilização, e ele não consegue ver uma coisa fundamental que nós temos no nosso sistema de coagulação, que é a recanalização. Toda vez que você forma um coágulo, chega um determinado momento que ele precisa recanalizar. Para recanalizar o fluxo, isso se chama um processo de fibrinólise. Ter fibrinólise é normal. É fisiológico, ela passa a ser patológica quando ela é hiperativada, que são situações de hiperfibrinólise, muito comum no trauma, em algumas hemorragias pós-parto. Então, assim, o nosso exame de coagulação, ele não consegue ver fibrinólise, nem hiperfibrinólise, nem fibrinólise. E ele é uma avaliação estática, ou seja, é daquele momento, não é uma avaliação dinâmica. Ele não é uma avaliação cinética e temporal, né, e estrutural do coágulo, que nem é a tromboelastometria. Além de que, toda vez que a gente falar de coagulação, pessoal, a gente tem que lembrar das variáveis pré-analíticas. Se você lembrar, o tubo de coagulograma que a gente colhe, ele é azulzinho na maioria dos serviços, ele vem com a marquinha preta. Toda vez que eu colher um tubo de coagulograma, seja para tromboelastograma ou para exames normais de coagulograma, eu tenho que me atentar de colocar o sangue até a marquinha preta. Por que isso? Qualquer banco de sangue que se preze vai mandar devolver se você mandar errado. Porque a quantidade de citrato ali é exatamente distribuída para aquela quantidade de sangue. Se você põe sangue a mais, ele vai hipocoagular. Se você põe sangue a menos, ou melhor, vai hipercoagular. Se você põe sangue a menos, vai sobrar citrato, o doente vai ficar hipocoagulado. Então, é uma variável pré-analítica que eu tenho que estar sempre muito atento quando eu falo de avaliação de exame de coagulação. Outra coisa extremamente importante, eu tenho que ter cuidado de não contaminar a amostra. E às vezes a gente vê, né, a gente fala assim, fulano, colhe o sangue. Ele colhe do catéter, que às vezes vem sangue junto, vem soro junto, ou droga vasativa, ou às vezes a gente comete aquele erro crasso, que é colher na mesma veia que vem um soro daqui de baixo. E é sabido, se você diluir a amostra mais de 30%, seu exame de coagulação já vai vir alterado. E aí você pode acabar tomando decisões erradas, baseado em coletas erradas. Então, é muito importante quando a gente vai colher exames de coagulação, sejam ele para tromboelastometria, seja ele para exames de estándar de coagulação, eu ter certeza que eu excluí minhas variáveis pré-analíticas para que eu não tenha um exame falseado. E aí, a gente provocando um pouquinho mais, a gente conversando um pouquinho mais, quando a gente fala de sangramento, tem 3 populações que sempre nos fizeram aprender com relação ao sangramento. Um é o hepatopata, o outro é o trauma e a cirurgia cardíaca, né? Vamos falar aqui um pouquinho do hepatopata. Esse cara ensinou muito pra gente. Por quê? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu ajudava no transplante de fígado, lá em 2006, lá 2007 no HC, lá naquele tempo a gente passava catéter, 2 catéteres no meio jugular do doente, a gente acabava de puncionar, a seringa já trombosava. A gente falava, nossa, gozado, né? O cara acabou de puncionar, já tá trombosado. A gente olhava o coagulograma totalmente zoado, tipo, mas tinha que operar, era transplante. Bem, o tempo passou, né? E graças a Deus, fruto de vários estudos observacionais, alguém percebeu que esse doente aqui, que a gente julgava que era auto-anticoagulado até bem pouco tempo, tinha uma incidência de TEP, de tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda, igual a nossa de seres humanos normais. Aí todo mundo, nossa, como pode? Como pode o cara que não produz fator de coagulação, né, que tem um fígado em falência, que não está produzindo fator coagulante, trombosar igual a mim, dita ser humano normal? E aí eles foram ver que, olha que coisa interessante, onde que a maioria dos fatores de coagulação são produzidos? No fígado. E onde nossos anticoagulantes naturais são produzidos? Também no fígado. Então, lembra que eu falei para vocês que nosso sistema de homeostasia é um equilíbrio. Se eu tenho procoagulantes caindo, eu vou tender a sangramento, mas eu também tenho meus anticoagulantes naturais caindo. Só que a gente esquece que a gente tem fator de coagulação produzido fora do fígado. E, sobretudo, no hepatopata, o fator extra-hepático, sobretudo fator 8 e fator de von Willebrand, vai lá para cima, que o hepatopata tem. Por isso que hoje, com os estudos de tromboelastometria, a gente percebe que, né, tem vários estudos na literatura, que 65% dos hepatopatas eles estão protrombóticos e não hipocoagulados, como a gente imaginava até bem pouco tempo. O que isso nos implicou? Isso nos implicou uma mudança de paradigma na nossa prática clínica. Que hoje, quando chega o hepatopata lá na nossa UTI, nas nossas UTIs, a gente faz o quê? Coloca heparina profilática. Exceto, obviamente, se ele estiver descompensado e ou sangrando. E quando é que esse doente descompensa? 2 situações. Sobretudo, quem mais sofre com as coitadas das plaquetas, né?
a primeira coisa que o hepatopata faz é cair plaqueta. E por que ele descompensa? Ele descompensa por duas causas, principalmente infecção e insuficiência renal. Faz muita disfunção plaquetária. Então, a gente começa a entender que o hepatopata compensado não é o hepatopata descompensado. O hepatopata compensado ele é protrombótico, eu consigo acompanhar isso com point of care. O hepatopata descompensado é esse que sangra. E olha que eu não estou falando nem do hepatopata descompensado que está sangrando por outras questões, por exemplo, questões cirúrgicas, tipo varizes de esôfago, que aí é um outro approach de tratamento. Estou falando de causas relacionadas à coagulopatia. Então, pessoal, eu nunca posso esquecer desse equilíbrio aqui. Trombose e sangramento. Quem é o meu doente? O que é que está sobrepujando nele? Porque eu não posso pegar um exame standard de coagulação e querer tomar conduta, porque ele pode me levar para o lugar errado, como eu falei para vocês. E aí é que, só de olhar visualmente, isso começa a me dar várias informações. Óbvio, eu quero que vocês decorem? Não, eu quero que vocês entendam que é um exame que eu faço uma avaliação cinética estrutural. Por que cinética? Porque é no eixo do tempo, então toda a base horizontal é no eixo do tempo e toda a base vertical em milímetros, ou seja, vai falar de estrutura. E aí é tão fácil que eu brinco, é brincadeira, tá, gente? Eu fico brincando, até meus cirurgiões olham de longe e falam, tá hipocoagulada ou hipercoagulada? Porque é muito fácil, você não precisa ter muita informação. Aí eles brincam comigo, mas ele tá gordinho, tá protrombótico, né? Isso. Tá magrinho, tá hipocoagulado, né? Uhum. Só que, veja bem, é muita ciência pra gente falar só se tá gordinho e tá magrinho, né? E aí eu fico brincando, anestesista intensivista, a gente quer mais, né? A gente quer falar, poxa, mas o que tá faltando? Só falar que tá magrinho, tá gordinho, tá hipocoagulado ou hipercoagulado já me ajuda pra caramba, né? Porque ele é visual. Você bate o olho de longe, você fala, opa, tá protrombótico. Com 5 minutos, a literatura já tá me falando que é o que eu posso fazer, que é o A5, né? Porque vocês vão ver que isso aqui é no eixo do tempo, que aqui não tá bem claro nessa figura. Aqui há 5 minutos, há 10 minutos, há 20 minutos. No A5, hoje, por literatura, eu já estou validada a tratar. Então, isso só de bater o olho lá de longe, às vezes eu estou lá passando catéter, eu olhei, nossa, tá protrombótico. Eu já sei que aquele doente ali, eu tenho menos preocupações com relação ao sangramento, mas eu tenho que ficar muito atento depois no pós-operatório, talvez com relação à tromboprofilaxia. E aí, obviamente, esse aqui eu coloquei esse slide provocativo só para vocês entenderem o que é um padrão de normalidade. Por quê? Porque ele me dá muito mais informações pertinentes, né? Ele fala o que para mim? Olha, né? Vamos acompanhar esse primeiro. Olha, eu tenho um fator, eu quebro bem o fibrinogênio. Lembra que eu falei? Rosinha, frouxinho, fibrinogênio. Fibrina, coágulo solúvel, mas eu fico coágulo insolúvel aqui, ó, no todo azul. Sou forte, né? Masculino, só piadinha machista. Sou fibropolimerizado, tenho 90% de fibrinogênio com 10% de plaqueta e o tal do fator 13 selando tudo, me deixando resistente à quebra. Então, isso aqui é um padrão de normalidade. Então, quando eu começo a ver, opa, tem um fator, coagulo bem, mas eu tô, tipo essa figura do meio, afinando, ou seja, estou sendo consumido, ou seja, estou sendo destruído. Isso aqui é a tal da fibrinólise, da hiperfibrinólise, porque ter fibrinólise é fisiológico. O problema é quando ele é hiperfibrinólise, ou seja, há um super consumo, uma super quebra do seu coágulo. Então, veja bem, adianta eu dar fator de coagulação para esse doente? Pode até ser que em algumas situações a gente dê fibrinogênio, que é o consumo principal, mas ele está me dizendo assim, ó, quebra o mecanismo de destruição. E aí eu dou para esse doente o quê? Antifibrinolítico. Onde que eu consigo ver isso aqui? Só consigo ver isso aqui com trombocimetria. É a única tecnologia ainda disponível no mundo, né? Porque com coagulograma eu não consigo ver. Outra informação importante. Olha esse último quadrinho aqui, né? Tudo isso eu vou destrinchar com calma ali para vocês. Olha esse último quadrinho aqui. Primeiro quadro que eu sempre olho, pessoal, a gente tem vários testes, né? Ele fala assim, o TEM, é porque a antiga empresa que desenvolveu, ela chamava TEM Innovation. Então, é tudo FibTEM, NATEM, XTEM, porque avalia pela via extrínseca, o INTEM, porque avalia pela via intrínseca, o FibTEM, porque a gente vai olhar o fator de coagulação mais prevalente no sangue, que é o fibrinogênio, né? O APTEM, porque o reagente usado é a protinina, e o EPTEM, com H, porque é usado o heparinase. Eu preciso decorar, Rosine? Não. Isso vai ser tão intuitivo na prática clínica que vocês vão acabar falando, nossa, é muito fácil. Gente, como que eu passei tanta dificuldade nisso aqui? É muito fácil. Então, assim, independente da especialidade que você esteja sangrando, a gente sempre vai pedir no mínimo 2 testes, no mínimo. Ou o FibTEM, que eu sempre vou pedir com o XTEM, ou o FibTEM com o INTEM. Pelo menos desses 2 testes. Por quê? Porque o XTEM, o FibTEM, você quer olhar a força do seu coágulo, daquele fator de coagulação mais importante, que é o fibrinogênio. Então, basicamente, o primeiro teste que você sempre vai olhar é o FibTEM. Bem, qual é o corte, né? O cutoff, a altura? Eu vou falar assim, de uma forma genérica, sem ser para não especialista, normalmente em torno de 9.
Óbvio que, dependendo da especialidade, a gente quer deixar mais alta, a cirurgia cardíaca é tanto, o trauma é tanto, mas vamos falar aqui generalista. Vamos sair daqui com um objetivo. Primeiro teste que eu olho, FibTem. Eu olho essa altura aqui, o MCF. Quanto que eu começo a tratar? Abaixo de 9. O que é esse negócio, Rosinha? Me explica. Ele vai pegar o sangue do doente e vai falar assim, bem, será que ele coagulou? Ele vai pegar, eu sei que meu coágulo é 90% de fibrinogênio, 10% de plaqueta e fator 13. Fator 13 é super raro ter alteração de fator 13, menos de 2% da população mundial tem alteração de fator 13. Então, veja bem, é raro, graças a Deus. Aí ele põe um reagente com um nome feio, chamado citacalazina D. Eu preciso decorar? Não. Eu preciso saber que esse negócio destrói a plaqueta e tira a plaqueta de cena. Então, ficou fácil. Se eu sou que só tem essas 3 coisas, eu já destruí a plaqueta. Dificilmente eu tenho paciente com deficiência de fator 13. E aí eu tenho fibrinogênio gordinho, acima de 9, eu já matei. Poxa, esse doente não tem deficiência de fibrinogênio. Agora, se ele vier magrinho, aí você já matou a charada. Fibrinogênio abaixo de 9, FibTem, significa que o doente precisa já de fibrinogênio. O que vai acontecer? Que vocês vão ver que a grande maioria dos distúrbios de coagulação adquiridos no perioperatório é fibrinogênio. Por quê? Porque é o mais prevalente do sangue. Então, toda vez que bater o olho, o primeiro teste FibTem veio abaixo de 9, fibrinogênio. Veio acima de 9, aí opa, então não é fibrinogênio. Vou olhar para o outro teste. Qual outro teste que eu vou olhar? Ou Extem ou Intem. Rosininha, eu peço qual? Na maioria das vezes você vai pedir Extem. Quando que a gente pede o Intem? O Intem a gente pede no contexto de cirurgia cardíaca, de cirurgia vascular, porque toda vez que você tiver heparina no sistema, por algum motivo o doente recebeu heparina, você vai preferir o Intem. Por quê? Porque o CT, o reagente do Intem, e o CT, eles são muito mais sensíveis à ação da heparina do que o reagente do Extem. Por isso, mas eu errei e usei o Intem. Tá errado? Não, dá para levar. Não é o final do mundo. Então, o próximo teste que você vai olhar é sempre o Extem ou o Intem. Então, acompanhe aqui comigo nesse primeiro tubo, nesse primeiro quadrado. Se eu sei que isso aqui, essa altura, é 90% de fibrinogênio, 10% de plaqueta e fator 13, e eu já vi que meu fibrinogênio está bom, e eu sei que a deficiência de fator 13 é rara, quer que eu matei a charada? Se o doente está sangrando, isso aqui está magrinho, é plaqueta. E aí, o que é que eu devo fazer para o doente? Transfundir plaqueta. Então, pessoal, sempre a primeira informação que eu devo ter com tromboelastometria é que eu sempre devo olhar os testes pormenorizados e tratar. Eu nunca devo pegar todas as variáveis e tratar de vez. Por quê? Porque ao invés de você racionalizar a transfusão e diminuir, você vai aumentar. E isso é muito comum a gente ver. E depois que eu pus o trombo no meu serviço, aumentou a minha transfusão. Claro, usou errado, né, amigo? Entre o aparelho e o doente tem uma pessoa que não sabe usar, é que nem deu uma Ferrari pro cara que aprendeu a dirigir. Vai bater, né? Não adianta, a Ferrari não dirige por você. Então, é muito importante a gente saber racionalizar a terapêutica. E outra coisa que eu falo que é sempre muito importante. Gente, sistema de coagulação não é 5G, não é internet, né? Aliás, nem tem 5G ainda, né? 4G. O povo aperta, quer que pare de sangrar. Calma, gente, a gente aprendeu na fisiologia. Eu tenho um doente jovem, débito bom, coração bom, rim bom, eu injeto a droga, 20 minutos depois vai estar começando a coagular. Né? Porque a gente aprende isso na anestesia, por exemplo, tempo, cérebro, órgão efetor, débito é bom, distribui bem. Agora eu tenho aquele velhinho, 12% de fração de injeção, coração bate hoje, outra amanhã. Vai demorar mais, porque até ele pegar aquele fibrinogênio, aquela droga circular toda no sangue, vai demorar mais. Não adianta você pegar 2 minutos depois e colher um trombo controle, vai dar errado. Então, a gente não pode nunca esquecer o que a gente já aprendeu com relação ao manejo do doente grave por outras situações. Então, voltemos aqui. Primeiro teste que eu olho sempre o FibTem. Depois eu olho o Extem ou o Intem. Então, pessoal, nós médicos adoramos evidências, né? Nossa, arriscaram meu slide inteiro. Mas tudo bem, vamos lá. Tem várias evidências na literatura que eu adoraria ficar destrinchando aqui evidências para vocês, mas eu não vou ficar, porque esse não é o objetivo. O nome da aula é Manejo Prático. Mas tem várias evidências. E aí eu fiz um algoritmo bem simplinho lá pro Einstein para a gente facilitar a vida da gente. Por quê? Porque você fala assim, quando você for fazer um algoritmo no seu serviço, você tem que fazer o algoritmo para o não especialista. Do tipo assim, estou lá, nunca vi esse negócio na minha vida e eu vou operacionalizar o negócio. Como é que eu vou fazer? Né? Qual a chance de eu não errar? Então, sempre comece do básico. A gente faz trompa para quem está sangrando. A gente não faz trompa para quem não está sangrando. Né? Você vai colher um exame, aí o exame veio alterado. Tu tá sangrando? Não. Você vai tratar? Não. Então, aquela máxima que a gente aprendeu é verdade esse bilhete, né? Eu trato o doente, eu não trato o aparelho. Eu não trato a minha ansiedade, eu trato pacientes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, o doente está sangrando? Sim. Então, eu vou perguntar, cálcio, pH e temperatura estão normais? Sempre. Lembra daquela oração? Cálcio, pH e temperatura estão normais? Se não,
comece a se movimentar, porque isso aí pode ser a causa de sangramento, seu sistema enzimático está parado e aí não vai resolver. E aí, a segunda pergunta sempre é, não vamos desaprender aquilo que a gente já aprendeu, que é saber a história clínica do doente. Vem seu doente lá duplamente antiagregado, toma S-clopidogrel, está sangrando. Gente, vamos lá, né? Não estamos aqui para reinventar a roda, é básico. Se o doente está duplamente antiagregado, provavelmente ele está sangrando por causa das plaquetas. Então, mas eu não tenho trombo, eu sou pobrinho, eu só tenho um reagente por mês. Então, vai ver lá a história do doente. O doente toma lá ginkgo biloba, S-clopidogrel. Calma, corrija a plaqueta primeiro. O doente toma Marevan. Eu vou fazer trombo? Não, gente, eu não vou fazer trombo. Eu vou reverter o Marevan com complexo trombínico ou plasma. Eu não vou ficar inventando de fazer trombostometria. Então, isso também é um problema nos lugares que tem excesso de recurso. Que aí a pessoa pega o trombo e fala, nossa, mas não tem nada a ver, né? Claro, amor, presta atenção, você está fazendo um negócio errado, claro que não vai ter nada a ver. Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, tirar a história clínica do doente, usar mão de artifícios que a gente possa usar antes de ficar fazendo, indicando exames também de forma errática e errônea. Então, sim, o doente está sangrando, a despeito de já ter dado ácido nexâmico com condições de trauma, de ter dado DDAVP como possibilidade de antiagregação, posso ter feito um monte de coisa antes, né, de situações clínicas que eu não precisei tocar em exame. Mas não, ele está sangrando de verdade, então eu vou pedir o exame. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, posso designar um perfil aqui, Isso aqui é um perfilzinho que eu fiz lá pra gente, mas assim, eu falo assim, é que nem Neston, 1001 forma de fazer Neston, invente a sua, né? Isso é um comercial velho que entrega a idade, aliás. Mas a grande maioria Extem com Fibtem. Por exemplo, dos transplantes hepáticos mais complexos, aquelas reópatas, pacientes cirróticos, colangite esclerosante, né, pacientes com alterações metabólicas mais grosseiras, mais importantes, aí a gente pede tudo, Extem, Fibtem, tem. Né? Aí a gente gasta mais, mas a grande maioria dos doentes vai fazer Extem, Fibtem, obstétricas, vasculares, os traumas, Extem, Fibtem. E aí sempre o primeiro teste que eu vou olhar, que eu falei para vocês, é o Fibtem. Tá no A10, mas pode ser no A5, né? Porque quando eu fiz esse algoritmo, lá atrás, em 2014, não estava validado ainda literariamente o A5. Então, hoje já está. Então, eu olho o A10, tá abaixo de 9. Opa, vou dar fibrinogênio para o doente. Como eu posso dar esse fibrinogênio? Eu posso dar numa forma de concentrado de fibrinogênio, 30 a 50 mg por quilo, ou eu posso dar crioprecipitado se eu não tenho fibrinogênio no meu serviço. Uma unidade a cada 10 quilos. E aí, pessoal, tem que esperar, né? Deus falou, esquentar e coagular e dar o remédio e esperar aí, porque não vai fazer de vez o negócio, né? Você tem que esperar. E aí é o grande problema, né? Que a gente médico, eu fico brincando, a gente tem um curso da faracininho, a gente fica ansioso, já quer tratar tudo, mas o CT tá alterado também. Calma, por quê? Porque qualquer paciente que vier com distúrbio grave de fibrinogênio, todas as outras variáveis vão estar alteradas. E aí, se você sai tratando tudo, então não adianta você ter uma Ferrari na garagem, você dirige com um carro velho. Então, assim, calma, estrutura o Fibtem. Estruturei, Roseni, o Fibtem tá bombando, tá lindo, tá aqui, 11. Ok, então vamos olhar. Tá sangrando? Tá sangrando, mas o Fibtem tá ótimo. Passa bem, obrigado. Cálcio, pH, temperatura também. Então, vamos olhar a próxima variável. O MCF tá baixo. E assim, não precisa decorar esses números, galera. Tá lá no aparelho. O aparelho é alemão. Ele não deixa você errar. Alemão só anda para frente ou para trás. O máximo direita e esquerda de forma estruturada e geométrica. Ele não tem jeitinho. Se você errar, ele dá o boot. Então, além dele dizer que tá baixo, ele fica ticando em rosa lá, do tipo, olha, o ligofrênico, olha aqui, tá alterado. Então, não tem como errar. Aí você vai olhar, nossa, tá baixo. Ok, está realmente baixo. Aí você vai ver, meu Fibtem tá bom. Se eu sei que aquilo ali, a fibropolimerização é 90% fibrinogênio, eu já sei que não é fibrinogênio, então é plaqueta. E aí eu vou transfundir plaqueta, porque você pode ter tanto alteração de função ou alteração de qualidade de plaqueta. E aí eu vou depois dar guarda aí um asterisco, qualidade de plaqueta. Óbvio, se você tiver, por exemplo, lá já a contagem de plaqueta e viu que estava baixa, facilita, mas às vezes você tem o número de plaqueta de 100 mil, mas elas estão disfuncionais, né? Com disfunção grave. Aí o trombo pega. E aí você consegue transfundir plaqueta nessa situação. Bem, eu transfundi plaqueta, Roseni, mas continua sangrando. Oh my God, realmente o MCF agora tá gordo. Todo mundo tá gordo, tá todo mundo normal, melhor dizendo, tá estruturado, tanto do Fibtem quanto do Intem, e realmente o doente está sangrando. Então, olha se não tem fibrinólise, porque a fibrinólise, que é aquele consumo, aquele afunilamento distal, só acontece depois de 30 minutos.
e 30 minutos no melhor cenário se o doente é grave. Hiperfibrinólise é um fenômeno tardio. Lembre que o coágulo precisa formar para ele ser destruído. Então, a gente só consegue ver fibrinólise depois de 30 a 40 minutos de correr o aparelho. E como às vezes o aparelho está lá no laboratório, você não está vendo. Então, checa se não tem fibrinólise. Quantos por cento é o que eu sou autorizada a tratar? Quando está acima de 15% de lise. O aparelho vai dar esse número para você. Você não precisa calcular nada. Está lá. Né? Já está lá. Tá, ó, 15%. Ele vai falar 15, 20, 30%. E aí, se tiver, você vai dar antifibrinolítico para o doente. Qual, Rosini? O que você quiser. Ácido Nexame, ácido aminocaproico, o que você tiver no seu serviço. Bem, dei plaqueta ou dei ácido nexâmico ou os dois e o doente continua sangrando. Você fala, caramba, tá ficando difícil, né? Mas você já tem certeza que você já estruturou o Fibtem, você tem certeza que você já estruturou o MCF do Entem ou do Extem. Aí você vai olhar, CT persistentemente elevado. Então, CT elevado, pessoal, só pode ser 3 coisas. Ou é heparina no sistema, contexto da cirurgia cardíaca, por exemplo, vascular, e aí você pode fazer um teste chamado EpiTem, que é jogar uma heparinase e destruir. Opa, normalizou, você já sabe, protamina. Opa, não normalizou, então não é. Ou é deficiência de fator, ou é coagulopatia dilucional. Essas 3 coisas alargam o CT de forma persistente quando você já estruturou tudo. E aí, óbvio, né? Você já estruturou a plaqueta, já deu fibrinogênio, o CT está persistentemente elevado, você vai avaliar dentro das condições clínicas. Já excluiu se não é heparina, e aí você trataria com protamina, e aí se não for, você vai dar fator para o doente. Que fator? Ou plasma ou complexo protrombínico. Se você der plasma, vai ser 15 ml por quilo, 15 a 20. Se for complexo protrombínico, você vai dar uma dose bem menor do que a gente dá quando a gente reverte, por exemplo, pacientes para Marevan. A dose aqui é 10 unidades por quilo. Por quê? Porque a gente não pode esquecer do seu potencial trombogênico em pacientes, né, que são graves, que são inflamados, cujo potencial trombótico pode se manifestar lá na frente no pós-operatório. Então, veja bem, somente nessa situação, pessoal, que a gente estrutura o CT. Porque o CT é uma avaliação muito grosseira da coagulação. Eu nunca devo começar tratando meu doente, tratando CT. É sempre de trás, né? Olhando o Fibtem, depois o Extem, o Intem, MCF, por último o CT. Então, eu nunca devo começar pelo CT, dando complexo protrombínico de cara ou plasma para os nossos doentes. Aí eu vou ver, resolver o sangramento. Ó, que beleza, glória a Deus. Vou checar todas as condições anteriores de causa, pH, temperatura, ver por que esse doente sangrou, pensar, né, no ABCD do doente grave. Opa, não está resolvendo. O que será? Aí eu devo partir para o diagnóstico diferencial. Né? Eu devo pensar em disfunção plaquetária. Aí você fala, pô, Rosini, mas você não falou que disfunção plaquetária pega no trombo? Pega por inferência. Veja bem que a gente fez uma inferência que a disfunção plaquetária existia. Então, disfunções grosseiras pega. Disfunções muito finas, ele não vai pegar. Então, o trombo tem essa limitação. Pacientes com disfunções plaquetárias muito finas pode ser limitado a exame diagnóstico, a trombocimetria. E aí, só o exame específico, né, para avaliação de plaqueta é que você vai pegar. Qual é a grande vantagem que a gente tem? É que o modelo mais novo, hoje em dia, já tem um canal de avaliação de plaqueta, que é o Platelet. Você já pode pedir um canal lá da trombocimetria de avaliação de plaqueta. Então, você já consegue ver com a trombocimetria a avaliação específica de plaqueta, tipo a gente fazia com multiplate, que nem tem mais no Brasil, até onde eu fiquei sabendo. Então, hoje, a trombocimetria te dá um canal específico de avaliar a avaliação direta de plaqueta. E aí você fala, opa, realmente eu tenho disfunção de plaqueta, ó, específica. E o doente estava sangrando com o trombo inicial já estruturado. E aí você vai dar plaqueta para o doente. Se você já excluiu isso e ainda o doente está sangrando, então, amigo, você tem a faca e o queijo na mão. Você pode trocar o cirurgião. Amigo, né? Não existe tratamento clínico para doenças cirúrgicas. Está com você, 1, 2, 3 não está comigo, está com você, coágulo está normal, 1, 2, 3 você opera. E aí é muito bom, porque a gente é muito confortável, porque a gente está lá, né, dirigindo com GPS, mostrando para ele curvinhas, né, que o doente parou de sangrar, ou que o doente está sangrando, mas que, sim, o doente tem uma doença eminentemente cirúrgica, que você pode pedir para o doente ser operado.
E aí, pessoal, outras situações que a gente tem que dar no diagnóstico diferencial é sempre checar se o doente está na meta, o FIB-T está na meta, checar se a hiperfibrinólise sempre está bem realmente tratada, saber de história prévia familiar, para ver se você não está diante, por exemplo, de coagulopatia congênita, por exemplo, alguns estudos específicos de deficiência de fator 11, de fator 13, como eu falei, é raro, mas que pode acontecer. E aí entra a avaliação do especialista. Qual a chance de você chegar nisso aí? Muito pequena. A grande maioria vai parar lá na frente, como eu falei para vocês. Opa, tem que adiantar porque já está tão adiantada a hora. Como eu falei para vocês, porque esses doentes, a grande maioria é distúrbio de fibrinogênio. E aí, para a gente concluir aqui rapidinho, para a gente ver os dois casos clínicos, quais são as limitações do método? Isso acontece dentro de uma cuveta e não do endotélio. Ele não é sensível especificamente para efeitos de AS, clopidogrel e Rioprol, né, que é o abicicimab, não detecta alterações de von Willebrand e eles não têm correlação, né, com os anticoagulantes orais, varfarina, nem heparina de baixo peso molecular, nem os novos anticoagulantes, os DOACs, os anticoagulantes diretos. Então, pessoal, para a gente concluir, abrir para perguntas e aí os casos clínicos que nossos amigos trouxeram. Não queiram simplificar nosso sistema de coagulação, tão complexo que é, como se fosse um bolo. Então, a gente precisa pesquisar a história clínica do doente, é fundamental antes de fazer qualquer exame, independente de ser point of care ou não. Pensar em monitorizar a coagulação já é um grande começo quando a gente fala de doente grave. E aí, finalmente, a gente vai conseguir praticar uma terapia transfusional consciente com melhores resultados para o doente. Então, eu encerro aqui, a gente vai abrir para os casos clínicos, lembrar do Instagram para quem quiser acompanhar aí essas e outras lives sobre o assunto, e eu passo a palavra aí para o pessoal da Biomir, que vai fazer a apresentação do pessoal que está por vir aí, casos clínicos. Obrigada a todo mundo. Então, vamos discutir agora alguns casos clínicos e a gente vai começar com uma discussão da doutora Paula Aze. Ela é médica intensivista, pediatra no Hospital São Rafael, em Salvador, na Bahia. É especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e em medicina intensivista pediátrica pela AMIB. Então, vamos projetar agora o caso aí de discussão que a gente vai colocar com a doutora Paula Aze. Olá, boa noite. Obrigado, Cibele, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pelo tempo, vamos ao caso clínico do nosso garotão, né, de 7 anos de idade. Deixa eu passar aqui. Que teve alguma coisa aqui que... Consegue passar, Cibele? Ah, sim. Passa para o próximo slide. Você. Estou tentando passar aqui, peraí. Já foi para a cereja do bolo. Ah, isso. Então, o nosso rapazinho de 7 anos de idade era um paciente transplantado de rim, tá? Foi admitido na emergência com quadro de febril, a princípio um quadro inflamatório bastante em atividade, sem um quadro respiratório ou de diarreia ou um foco infeccioso diagnosticado. Ele estava bastante inflamado. Ele evoluiu na enfermaria com quadro febril, começou a ter diarreia e evoluiu com quadro séptico. Foi transferido para a UTI pediátrica. Então, a gente estava diante de um paciente transplantado, imunossupresso, fazendo um quadro, pode passar o próximo, de insuficiência renal e bastante inflamado. O que nós tínhamos de exame era uma presença de Epstein-Barr vírus. Então, nós tínhamos um paciente transplantado... Voltou? Imunossupresso, evoluindo com insuficiência cardíaca, séptico, oligoanúrico e uma dúvida inicial se era infiltração tumoral, se era perda do transplante, se era um PTLD, que foi o que acabou ficando diagnosticado. E nesse momento ele foi para diálise e começou a ter sangramento em sítio de punção, e tinha todos os distúrbios de coagulação. Na verdade, ele tinha hipoprotombinemia, alteração tanto de coagulação TP, TTPA, plaquetopenia, HB foi despencando. Então, a gente precisava fazer o mínimo e o melhor possível para ele, com menos hemoderivados possíveis.
né? Ele estava em ventilação mecânica, aparentemente não tinha outro sítio de sangramento, exceto o sangramento de catéter e locais de punção. E aos poucos, então, rodamos o tromboelastograma para ver se a gente conseguia triar um pouco melhor, guiar a nossa terapêutica. Em algum momento ele realmente recebeu o que eu resumia aí, plaqueta, crio, plasma, transamin, né? Porque de fato estava tudo muito alterado, como a gente vai identificar, né? E com o passar dos dias ele foi para diálise, pode passar com essa carga viral de EBV de fato muito alta. Ele entrou num programa de iniciar uma quimioterapia com rituximab e progressivamente ele foi melhorando. Mas de fato os exames dele eram muito alterados em relação a toda a cascata de coagulação. Então, a gente estava diante de uma criança, pode ter TLD, uma doença linfoproliferativa pós-transplante, com carga viral elevada de Epstein-Barr vírus, oligonúrico, em mecânica, em diálise, sangrando, com todos os distúrbios de coagulação. O que eu acho super importante esse caso é que é um doente oncológico. Então, como a doutora Paula falou, isso é fundamental a gente estar atento que menos é mais. Quanto menos a gente der, melhor. Porque é um doente que tem um potencial protrombótico alto também, embora ele esteja sangrando. Agora sumiu tudo. Ah, bom. Então, assim, Paula, essa curva aí, que ele tem mostrando aqui claramente, embora esteja pequenininho, é um estudo grave já de fibrinogênio, 3 milímetros. E a literatura é bem clara, se você tem muito fibrinogênio, o pessoal brinca, né? Muito cimento e pouco tijolo, mas tem muito cimento, o muro não cai. Mas se você tem muito tijolo e tem pouco cimento, que é o fibrinogênio, o muro cai. Então, assim, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Ofertar fibrinogênio se o doente está sangrando, em 35 miligramas por quilo, estruturar esse FibTem, e mesmo que os outros ainda fiquem alterados, segurar. E ver se o doente para de sangrar. Porque, por exemplo, eu não daria plaqueta de cara nem fator de coagulação para esse doente. Eu daria só fibrinogênio e esperaria, né? 20 a 30 minutos e veria se esse doente pararia de sangrar ou não. Outra coisa que você pode tentar já de cara aí, por conta da disfunção plaquetária, que ela deve ser realmente real, mas isso não quer dizer que você tem que transfundir, é dar DDAVP para o doente, dose 0,3 microgramas por quilo. Por que DDAVP? Porque ela aumenta na superfície da plaqueta a expressão de GP2B3A, que faz a interface com o von Willebrand, que é a pontezinha, né? Por cálcio, von Willebrand GP2B3A, que liga o fibrinogênio à plaqueta, o clot. Lembra que eu falei? Sempre fibroplaquetização. A mágica acontece da plaqueta com fibrinogênio, no meio tem o GP2B3A, cálcio e von Willebrand. Toda essa ligaçãozinha aí, se não tiver a GP2B3A, não acontece. E o DDAVP ajuda nessa expressão. Então, você pode tentar, por exemplo, dar DDAVP e muito fibrinogênio e ver se o doente para de sangrar. E aí, poupar a plaqueta. Uma coisa que eu vi aqui, por exemplo, é que ele não tem hiperfibrinólise. Ele tem um índice de lise ali de 0. Então, por exemplo, nesse doente, eu não teria dado ácido lexâmico, porque não tem um mecanismo claro aí de fibrinólise. E eu entendo que, assim, nós anestesistas, a gente gosta também desse negócio, viu? Vira e mexe, o povo me pergunta, mas, gente, eu acho que daqui a uns dias vão jogar no ar-condicionado, vai borrifar e toda a cirurgia que começar, porque o povo gosta tanto que todo mundo quer dar ácido. Mas, assim, a mão que afaga é aquela que apedreja, né? Toda droga tem seu potencial protrombótico, por mais seguro que ela seja. Então, nesse caso, eu acho que eu bateria forte aqui, primeiro no FibTem, e tentaria de cara, por ser uma droga de infusão, que é o DDAVP, e olharia, além do caso pegar a temperatura, e olharia, e veria se isso seguraria ou não. Se não segurasse, aí eu repetiria outro trombo, né? Se ele ainda estiver sangrando, eu repetiria outra curva, e aí eu olharia. Bem, tá faltando fibrinogênio, né? Porque o doente pode ainda ter eu dado pouco, ou eu dei bem, estruturou o FibTem, e a disfunção de plaqueta é tão importante que o DDAVP não segurou, e aí eu realmente tenho que dar plaqueta. Aí eu daria plaqueta, entendeu? Então, eu acho que eu faria de forma escalonada, mas ele tem um distúrbio ali que grita, que é o distúrbio de fibrinogênio. Tanto é que você vê que a fibropolimerização dele aqui, ó, é bem baixa nos testes superiores. É bem baixa. Mas porque ele tem um FibTem bem magrinho, bem ruinzinho. Eu vou aproveitar a oportunidade, né? Então, assim, esse paciente ficou super bem, né? Já saiu, já teve alta, recuperou, saiu da diálise, coisa mais linda do mundo. E ele não teve nenhum sangramento
gritante, grosseiro, trato digestivo, a diálise rodou super livre, foi muito bacana. E um grande medo, Roseni, que a gente ficava e que a gente acabou repetindo várias vezes o tromboelastograma depois, mesmo ele sem sangrar, que como você falou, primeira pergunta, tá sangrando, eu rodo o trombo. Não tá sangrando, eu seguro. Mas de uma certa forma, como foi uma oportunidade de aprendizado, a gente não tomou conduta, mas a gente queria ter uma noção de como estava se comportando, né, esse tromboelastograma dele, porque como ele estava dialisando, a sensação que a gente tinha era, como tudo é muito baixo, fibrinogênio, plaqueta, hemoglobina, tá aplásico, se sangrar vai ser uma catástrofe. Então, uma sensação, tipo assim, pré-catástrofe, eu tenho que conhecer esse meu paciente de uma forma mais imperativa. Então, eu não sei se você queria comentar alguma coisa em relação a isso. Esse é um grande questionamento, que é fazer o basal do doente. A gente tem esse tipo de conversa com o pessoal do transplante de fígado também. Eles adoram fazer um basal do doente. Por exemplo, eu acho que vale a pena em pacientes complexos o basal do doente. Por exemplo, paciente de cólera esclerosante, normalmente patopata que tem transplante hepático e é ótimo. E aí, quando ele sangra, a gente nunca sabe se é só cirúrgico ou se tem distúrbio de coagulação. Então, você ter um doente que alterou o exame durante um processo cirúrgico é legal para você acompanhar. Então, assim, eu não acho errado nessa situação de um paciente extremamente grave, complexo, com múltiplas causas para fazer distúrbio de coagulação, você ter um perfil, vamos dizer assim, um perfil base. Não está errado. Mas lembrar que, na hora que ele sangrar, pode ser que você precise escolher outro, porque o distúrbio pode ser outro. Uma coisa que você lembrou bem aí, Paula, que você me lembrou que ele é dialítico, né? A diálise, ela induz 2 distúrbios de coagulação no doente. Um é consumo de fibrinogênio, que a membrana come proteína, né? E entre elas, fibrinogênio proporcionalmente, que é o que a gente mais tem no sangue. E outra coisa que faz muita disfunção plaquetária, pela força de cisalhamento contra a membrana não endotelial. Então, a diálise também é danadinha para fazer, induzir distúrbio de plaqueta e de fibrinogênio. Então, assim, a gente tem múltiplos mecanismos no contexto de doente grave para fazer distúrbio de sangramento. O que a gente não pode fazer é, de cara, julgar qual que é, entendeu? Do tipo, já te fiz um trombo há 2 horas atrás, era Fibtem, então agora necessariamente é Fibtem. Provavelmente será. Mas depende, vai que alguém injetou alguma outra droga, vai que aconteceu alguma coisa, você tem certeza que nada aconteceu nesse meio tempo? Vai que alguém foi lá e expandiu de 3 litros de volume na criança que tem 10 quilos. Aí é dilucional, né? Aí eu vou ficar preocupada. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que o mecanismo pode ter mudado. Só isso que a gente tem que ficar atento. Ok, acho que dá para seguir aí. Não sei se Sibeli quer acrescentar alguma coisa na discussão. Não, doutora. Eu vou seguir com vocês. Eu posso responder uma pergunta do chat aqui rapidinho? Sim, eu ia te fazer essa pergunta. Então, vamos aproveitar e responder a pergunta do Tadeu. Ele falou assim, que com dúvida, quando informamos o aparelho qual a temperatura do doente, ele faz o exame naquela temperatura indicada? Sim, ele faz na temperatura que você indicar. Então, você está aproximando a coagulação do doente mais próxima do real. Aquilo que vai aparecer graficamente para você vai ser mais próximo do real. Dessa forma, o que seria melhor? Fazer o exame na temperatura ideal e pensar quais são os problemas potenciais com a temperatura corrigida ou tratar o que aparece como exame feito na temperatura baixa? No exame na temperatura baixa, porque é o real que está acontecendo com o seu doente, né? Os valores de referência e as reações estariam precisos nessa segunda situação? Sim, porque o aparelho vai vir setado para a temperatura que você colocou. Eu teria que mudar o meu algoritmo? Não, o algoritmo continua o mesmo. O perigo de tratar o defeito errado? Não. Então, acho que eu respondi as perguntas, né? Você vai mandar colocar o aparelho na temperatura do doente, ele já vai sair o resultado ali, você vai interpretar igual, com o algoritmo igual. É isso. Doutora Roseni, só uma observação. O equipamento Delta permite hoje mudar a temperatura. O Sigma, que é o novo carrinho, ele já ajusta a temperatura do paciente automaticamente. Tá, doutor Tadeu? Próximo caso, então. A doutora Raíssa Bueno é médico da UTI geral e UTI cirúrgica do Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Também é médico da UTI Covid pela Santa Casa de Belo Horizonte e vai apresentar agora um caso também que teve. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, doutora. Obrigada, Sibeli, pelo convite. Então, vou apresentar esse caso que a gente teve em outubro do ano passado na UTI. Ainda era uma fase de treinamento de toda a equipe com a tromboelastometria, mas que foi de grande aprendizado.
Então, só um contexto do nosso paciente, ele era um entilista, com uma cirrose hepática já child C, e com alguns exames complementares recentes, que era de hospital do interior de Minas, com ultrassom de abdômen já mostrando uma hepatopatia crônica, esplenomegalia, e uma endoscopia já com acometimento importante da cirrose mesmo, varizes de esôfago, etc. Sem sangramento ativo, a princípio. Essas eram as medicações de uso habitual. E esse paciente era 53 anos, ele era do sexo masculino, então ele esteve internado no Hospital de Uberaba em setembro de 2019, com um quadro de síndrome hepatorrenal, e nessa oportunidade foi indicada a terapia de substituição renal e realizada a punção do catéter de diálise na veia jugular interna direita. E um tempo após esse procedimento, e já início da diálise, foi solicitada a transferência para o nosso serviço. Ele deu entrada no dia 27 de outubro. A única alteração que ele apresentava no momento era um sangramento de sítio de punção, que era relatado desde a pós-punção imediata e que já tinha uma repercussão hemantimétrica importante, mas sem repercussão hemodinâmica. No dia 4, esse paciente evoluiu com sangramento importante no sítio de punção. Foi realizado, talvez inadvertidamente, assim, sem realização de uma tromboelastometria, talvez por inexperiência mesmo da equipe, foi administrado o complexo protrombínico. No dia 5, ele mantinha o sangramento no sítio de punção com repercussão hemodinâmica, já nessa oportunidade. E aí a gente fez a tromboelastometria, que é o exame. E aí eu deixo para a doutora Rosane, acho que ajuda a gente a comentar. Eu estou tentando... Aqui, Epitem. Esse de cima qual que é? Extem? O primeiro é o Extem. É o Extem. Agora eu cheguei. Ó que interessante. O Fibtem nem abre, você tá vendo? Sim. A linha verde, direto. Ou seja, não tem fibrinogênio. A maioria dos casos é assim. E eu vou falar uma coisa engraçada para você. Quando eu estava começando lá em 2010 a brincar disso, né? Que eu falo, era uma brincadeira que eu fazia nos meus trabalhos do trauma. E aí chegava aqueles politraumas super graves lá no HC. Eu ficava brincando, a gente brincava de Lego, né? Chegava todos os pedacinhos, a gente juntava, a gente saía andando. Aí fazia uns trombos desses, não abria. Aí eu achava que eu fazia errado. Aí depois que eu aprendi, que eu falei, não é que eu fiz errado. É que quando a gente está tão grave, ele não abre o trombo. Então ele fica verde full time. Isso é distúrbio grave de coagulação. Então, o que eu faria aí? Eu, de cara, no HC, né, dar um pau de fibrinogênio. Eu ia com 50 por quilo aí, sem medo. Sem medo, do tipo assim, daria com força. Porque significa que ele não tem nada de fibrinogênio. Então, ele não estrutura curva nenhuma, porque o Fibtem, que é o primeiro que você olha, já matou a charada. E aí eu olharia e veria se resolveria ou não. Parou de sangrar, pararia por aí, mesmo que os outros ainda continuassem alterados. Porque lembra que a gente trata o doente, não trata o exame. Se você deu e o doente parou de sangrar, mesmo que aí os exames ainda estejam alterados, você para quieto. Por isso que racionaliza, por isso que diminui a transfusão. A gente trata o doente. Aí eu daria fibrinogênio. Parou de sangrar, pararia por aí. Por isso que eu falo assim, gente, não fica olhando trombocontrole, porque o que é trombocontrole? Aí vai estar alterado. O doente parou de sangrar, você vai tratar? Não, você só vai gastar dinheiro. Então, assim, pau de fibrinogênio. Ah, não, ainda está sangrando. Aí eu repetiria a curva e olharia. Estruturei o Fibtem? Não, continua baixo, daria mais fibrinogênio. Não, estruturei. Mas o outro está baixo lá, eu daria plaqueta. Aí eu veria o que está faltando. Esse caso, só um adendo, assim, gerou muita discussão, porque foi realmente uma oportunidade de aprendizado da equipe, e acabou que, revendo retrospectivamente esse caso, a gente não tinha realizado a dosagem de cálcio iônico. Então, gerou uma certa dúvida se realmente a correção do fibrinogênio seria suficiente, porque esse paciente acabou evoluindo mal, com choque refratário e evoluiu para óbito, mesmo após a correção disso tudo, correção da tromboelastometria. Mas, revendo retrospectivamente, a gente, temperatura e pH controlados, é claro que num choque refratário ele acabou evoluindo com acidose grave, mas inicialmente controlado, mas o cálcio iônico realmente não foi dosado. Então, essa foi a grande discussão nossa, assim, se realmente teria interferido nesse contexto, né? Não, deve ter interferido na coagulação, mas talvez não só no exame ali, porque na hora que Sim. você põe o Fibtem, você recalcifica a amostra. Um dos reagentes que é aspirado é cálcio. Então, isso teoricamente seria parcialmente corrigido, né? Mas com certeza não tem fibrinogênio aí. Para não abrir nada, tá faltando bastante.
Então, eu daria um pau bem forte aí, de 50 por quilo já de cara. O crio é outra possibilidade, para quem não tem o fibrinogênio. Sim. Ok. Pergunta do chat aqui também. Obrigada, doutora Raíssa. Doutora Roseni, acho que tem mais uma pergunta lá no chat. Quando a gente... O Daniel está falando o seguinte: boa noite. Em relação à hiperfibrinólise, alguns algoritmos usam o A5 abaixo de 35 como um preditor de hiperfibrinólise. Estaria equivocado, nesse caso clínico, fazer um ácido tranexâmico? Olha, é preditor, né? Não é diagnóstico. Porque a hiperfibrinólise tem que correr mais de 30 minutos para você ver destruição, porque no A5 minutos o coágulo ainda está se formando. Então, assim, pode até ser preditor, mas não dá diagnóstico, é temerário. Então, acho que tem que esperar aparecer a fibrinólise, porque toda a literatura dá um cut-off, né? De você, primeiro, de você ter. E só ter não garante que você trate. Você tem que ter fibrinólise patológica, que é acima de 15%. Então, não. Eu nunca li esse artigo que você falou e, assim, sendo preditor, eu não valorizaria, não, porque com 5 minutos a gente ainda está formando coágulo. Uma coisa que perguntaram aqui, em gestante padrão do trombo e os valores de referência seriam os mesmos? Sim, Raíssa, mas a gente tem que lembrar que a gestante, ela é trombogênica, né? A natureza nos prepara 9 meses para sangrar. Então, quando você olha o trombo da gestante, ela é bem gorda, assim, aquele trombo é bem gordo, bem protrombótico. Isso não quer dizer que a gente vai fazer nada com isso, a gente vai só observar. Tanto que o fígado fica produzindo fibrinogênio a gravidez inteira, e a gravidez, 200 de fibrinogênio na grávida, é um marcador de hemorragia pós-parto. Então, assim, é bom acompanhar, se você tiver uma hemorragia pós-parto, você pode fazer, a gente tem feito bastante. O distúrbio mais comum de coagulopatia adquirida na gestão puérpera é hiperfibrinólise, e aí, consequentemente, o fibrinogênio cai, porque é o consumo, é a gasolina da combustão ali, e aí despenca mesmo. E aí toda aquela gordice lá vai por terra, some tudo. Lembrar que a gestante, ela aumenta a fibrinólise 20% durante a gravidez. É o mecanismo protetor contra a trombose. E durante o puerpério aumenta em 30% durante o delivery, lá do trabalho de parto, né? Então, quando eu falo de coagulopatia adquirida em gestante, a fibrinólise é o mecanismo mais importante dos 4T. Quando eu estou falando de mecanismo de sangramento em gestante, não é fibrinólise, é atonia. E aí, para isso, a gente continua fazendo tudo que a gente fazia. Não é trombo que salva, é ocitocina, balão de Bacre, massagem uterina, aquelas coisas que a gente já aprendeu, só para a gente não confundir as coisas e chamar Lé de CRE. É isso. Vamos agora com a doutora Rosângela Minuzzi, que é médica anestesiologista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, né? Faz parte da equipe de cirurgia de transplante cardíaco, é mestre em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Rosângela, é com você. Muito obrigada, boa noite a todos. Nós vamos discutir então agora alguns casos, se tivermos tempo, no cenário então da cirurgia cardíaca. Eu vou comentando sobre o primeiro caso. É uma paciente que vem para uma cirurgia cardíaca, para uma troca de uma válvula aórtica por uma insuficiência aórtica grave. É uma paciente jovem e tem de doenças no cenário clínico, uma história de ser lúpica, então tem o lúpus eritematossistêmico, tem uma história de doenças arteriais oclusivas periféricas, e além da doença arterial oclusiva periférica, ainda tem uma doença arterial coronariana, ou seja, um paciente no cenário de cirurgia cardíaca, paciente grave, e uma insuficiência renal crônica dialítica, um quadro clínico então bastante florido. Essa paciente se submeteu, então, à troca de válvula aórtica. Pode passar o seguinte, por favor, que aí tem o nosso trombo. E aí nós vamos discuti-lo. Esse é o trombo pós-saída. Na realidade, a gente estava terminando a SEC, eu costumo pedir o trombo ainda em SEC, então por isso que tem o EpiTem ali na solicitação. Roseni, contigo aí. Olha, é muito legal essa curva, porque assim, a gente vê agora um distúrbio que não é fibrinogênio. Não é fibrinogênio. Sim. E assim, de cara você olha aqui, ó, não é fibrinogênio, aí você tem aqui, parece que é plaqueta, ó, tá vendo? Porque tá baixo, aqui é de 43 a 80 e tanto,
e ele tem o MCF baixo. Então, isso aqui é plaqueta. Aí vocês poderiam perguntar, Nelson, por que esse daqui está tão longo? Provavelmente isso aqui é falha de coleta. Porque, assim... Na realidade, desculpe, Rosine, ela estava em SEC, saindo de SEC, então estava anticoagulada ainda. Muita E eu heparina, pedi né? o EpiTem, eu pedi o EpiTem justamente por isso, Normalizou? para contrabalançar. O EpiTem está normalizado. Então faz sentido. Então, assim, isso aqui é distúrbio de plaqueta, ó. Quando eu olho o Extem, só, se eu não tiver, obviamente, em SEC. Esse daqui é sem SEC? Sem SEC. Perfeito. Então, isso aqui é distúrbio de plaqueta. Por exemplo, esquece a parte da tela da direita, pensa só na esquerda. Eu tenho FibTem normal, porque eu tenho aqui 17 milímetros no A10, que é o que está setado a máquina. Então, eu olho para o outro. Bem, se eu sei que não é fibrinogênio e esse MCF está baixo, porque eu estou vendo aqui, ó, tá 40 e o normal seria 43. Ele está abaixo, está um pouquinho abaixo, a plaqueta. Tá sangrando? Então, eu daria plaqueta. Ah, mas eu queria economizar na transfusão. Dá para tentar um DDAVP antes, tá? Dá para tentar. Mas, assim, cirurgia cardíaca, se for SEC prolongada, provavelmente o DDAVP não vai resolver, tá? Porque ainda mais se você muita força de cisalhamento contra, né, membrana não endotelial, mais de 2 horas de SEC, né? Se for uma SEC limítrofe, eu até tentaria o DDAVP. Né? Lembra que se for aórtica, troca de válvula aórtica, por exemplo, você tem 20% de associação com doença de von Willebrand adquirida, que é aquilo que eu falei para vocês, a plaqueta passa lá na válvula aórtica e vai perdendo o GP2B3A. E aí você dá DDAVP e tem uma boa resposta. Então, eu tentaria DDAVP. Se estivesse sangrando muito, daria plaqueta direto. Pode passar, por favor? Então, nós chegamos a essa mesma conclusão, que o distúrbio era por plaquetopenia, tá? O trombo sugerindo. Não havia sangramento no campo operatório, então, como tu gosta de reforçar, eu também gosto bastante disso, não se trata imagem, não se trata número, e sim a gente vai em busca da clínica, então não havia sangramento no campo operatório. E também ainda a gente tinha essa história de ser uma paciente trombogênica, já com lesão de periferia, com lesão de coronárias, sendo lúpica, a gente hesitou em fazer, e não estava sangrando, e de fazer o DDAVP também, e levamos para a UTI sem realizar nenhum tipo de reposição. Excelente, hein? Muito bom caso. Muito bom. Mais um aí, doutora Rosângela? Se cabe aí, eu estou à disposição. Vamos para o último. Tá, então vamos para o último. Esse Você também... escolhe. Então vamos botar a seguir desse, para ser mais Põe ilustrativo. o caso 3, então, gente, caso 3, por favor. Caso 3. Isso. Aqui. Esse é um caso emblemático, porque é um paciente jovem, um paciente masculino, 50 anos, e ele veio ao nosso serviço para ser submetido à cirurgia de correção de uma dissecção aórtica tipo A. Esses pacientes, em geral, eles são hipertensos, com, infelizmente, uma má aderência ao tratamento, mas é uma evolução muito arrastada. Ele, há mais de 3 dias, ele perambulava pelas unidades básicas de saúde, até que, então, ele foi encaminhado para fazer o procedimento referenciado para o nosso hospital. Por favor, o próximo. Bom, aí vem o trombo desse paciente. Infelizmente, pelo tempo, antes de tu comentar só alguns adendos, pelo tempo longo, ele já estava em insuficiência renal, e ele já apresentava insuficiência hepática com um TP de 34%, e veio com esse cenário para a cirurgia. Tá pequenininho, não tô enxergando, sou meio ceguinha. Parece que tem uma 10 aqui baixo, né? Bem limítrofe, 7 milímetros de fibrinogênio. Eu daria Isso, o A10 de qual, doutora? Do FibTem. De 7, isso mesmo. Daria fibrinogênio só por enquanto, caos, pH, temperatura, eu observaria. Sim. Pode passar o seguinte, por favor? Então, a gente realizou a correção com fibrinogênio, tá? Fomos bastante, eu diria bastante agressivo, mas fizemos 4 gramas de fibrinogênio, era um paciente de 80 quilos, tá? Foi um tempo de SEC bastante prolongado, ele apresentava ainda um porejamento, então foram feitas as plaquetas no início desse paciente eram 30 mil, e provavelmente um consumo maior pela SEC, como foi dito pela doutora Roseni. Então, nós fizemos plaquetas. Tá? Então, o campo cirúrgico adequadamente
bom para o fechamento. Decidimos, então, queríamos fechar, só que a gente usa um sistema de salvamento de sangue, que a marca é o Cell Saver, e resolvemos, então, reinfundir, havia coletado 1.100 ml, reinfundir esse volume. E aí, a surpresa, o sangramento retorna novamente ao campo operatório. Por favor, mostra o próximo. Aí, pedimos um novo, então, trombo, para ver o que estava acontecendo. Já melhorou, né? Sim, então melhorou, só que olha o nosso empenho que acontece. Parece sobra heparina ali, né? Uhum. Mas sobra heparina, mas não confirma que o EpiTem. Quando a gente tem essas duas aqui, qual seria realmente assim, o que a gente pode tirar aqui? É que não Porque tá nós temos com 2 CTs, né? Corrigiu o EpiTem, né? Corrigiu o EpiTem? Não corrigiu. Não corrigiu. Então, aí se não corrigiu o EpiTem, então deve estar faltando fator. Aí você já tem um FTP estruturado, acima de 9, está aqui em 12, o MCF normal e está faltando fator. Tanto que aqui o CT também está aumentado. Aí eu daria complexo trombínico ou plasma, 15 ml por quilo. Ou complexo Pode passar o próximo, que é o último. Ali. Sim. Então, o que a gente ficou em dúvida? Se existia uma heparina residual da máquina, né? Por causa que nesse sistema que usa uma lavagem, ele aspira o sangue junto com a heparina, podia ter um resíduo dessa heparina, mas aí fizemos a relação do CT do INTEM com o do EpiTem e ele estava acima de 0,8, isso é uma relação que eu vou deixar depois para te explicar aí para o pessoal. E aí, então, se foi na segunda opção com uma hemodiluição dos fatores de coagulação. Só que aqui eu fiz complexo protrombínico, fui em 25 unidades por quilo. Fiz uma dose um pouquinho mais generosa do que aqueles teus valores, porque me preocupei que ele já estava com perda de função hepática também, né? Eu já tinha uma disfunção hepática importante. É sempre importante a gente verificar isso que você fez, eu acho que é fundamental, Ró, que é 1 por 1, né? Mais importante de tudo é que você fez 1 por 1, você não foi a pessoa desesperada que você deu tudo de vez, que é isso que às vezes o pessoal faz, dá o plasma, dá a plaqueta, dá o complexo protrombínico, dá a reza brava, e aí vai enchendo o doente de coisa, e aí depois a gente vê na UTI lá fazendo um chouriço nos drenos, fazendo chouriço no lugar errado, né, no coração, trombo dentro do coração é um problema. Então, assim, faltou fator, mas uma coisa que você levantou bem aí é heparina residual Cell Saver, né? As máquinas mais novas dizem que já filtram isso, mas aí talvez o EpiTem tivesse pego, né? Porque ele põe heparinase, aí você dá para fazer seu EpiTem, ele teria corrigido. Se tivesse corrigido, ok. Não tivesse corrigido, ok. Aí dá protamina. Mas já que corrigiu, eu fico bem confortável, até porque o EpiTem, que é menos sensível para heparina, estava alterado também. Então, a gente tem que levar em conta isso, sim, fator coagulopatia dilucional, né? Porque às vezes recebe um pouco mais de volume na SEC. E a outra coisa é falta de fator mesmo, pelo tempo de SEC, né? Que consome ali na membrana não endotelial. Eu daria complexo protrombínico ou plasma para esse doente. Uma boa estratégia adotada aí. Casos. Muito bem, muito obrigada. Muito bom. Tem perguntas no chat aí do pessoal, dá tempo? Eu vou só para a última pergunta no chat, para a gente terminar, para a gente finalizar. Okay. Que o doutor Wendel está perguntando aqui se nesses pacientes de cardíaca vocês usam transamin durante o procedimento. Sim, é astronexame, que eu vou falar pela experiência daqui, né? Estudo do coração e tal. Sim, cirurgia cardíaca, você já pode de rotina usar ácido hexâmico ou ácido aminocaproico, para quem tem de rotina com circulação extracorpórea, já é bem validado isso na literatura. Yes, we do. Ô, gente, muito obrigada, doutora Roseni, doutora Paula, doutora Raíssa, doutora Rosângela, pela participação de vocês, que abrilhantou bastante. Eu passo a bola agora para a Gi. Só para apresentar, a Gisele é a nossa diretora da Biomig Brasil. Mas é impressionante, né? A aula da Roseni realmente nos encanta. Quase 10 horas da noite, 140 pessoas ainda aqui conosco.
Eu queria novamente, né, agradecer a doutora Roseni, agradecer a doutora Rosângela, a doutora Raíssa, a doutora Paula, por terem compartilhado os casos clínicos conosco. Quero agradecer também a toda a nossa equipe da Biomig. Como a gente falou, é um marco para a nossa empresa, pessoal. A gente está fazendo a nossa primeira Biomig Academy dentro desse novo normal que a gente está vivendo, dentro da transformação digital que o Covid nos levou para tudo isso. Então, agradeço muito a confiança de vocês na participação. Tenho certeza que isso vai agregar na prática clínica, vai agregar principalmente no doente. E coloco toda a nossa estrutura à disposição de vocês. Agradeço novamente e que a gente possa se rever em breve num outro evento como esse. Obrigada mais uma vez, doutora Roseni, um grande abraço. Eu que agradeço. Olha, eu falo assim, é tão bom estar entre amigos, né? Porque além de ouvir um monte de amigo aqui no chat, eu já recebi um monte de coisa aqui no story do celular. Eu falo, gente, é um grande prazer, na verdade. Isso aqui, para mim, eu sempre falo assim, a aula tem que ser um bate-papo, onde as pessoas fiquem confortáveis em perguntar, em falar, porque não tem pergunta boba nem pergunta inteligente. Aqui é uma grande troca de experiência. Exato. É um grande prazer estar com colegas do Brasil inteiro, compartilhando experiências, e eu fico à total disposição aí, porque eu puder ajudar. Estamos sempre juntos aí. Eu acho